Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma entrevista dos 230. Hoje estamos nos Passos Perdidos, na Assembleia da República, com a deputada Filipa Pinto, do Partido Livre. A Filipa é professora e veio agora em substituição de um deputado que se teve que ausentar. Terminará a sua substituição em janeiro. No final de janeiro. No final de janeiro, sim. Exatamente. A Filipa é professora de inglês, mas também já lecionou português e é por isso que eu lhe quero perguntar, Filipa, porquê é que é assim tão importante que eu tenha que saber pormenorizadamente a descrição do ramalhete? Ora bem, eu acho que a descrição do ramalhete é só essencial se nós conseguirmos usufruir da descrição que estamos a ler. E, portanto, ali é uma técnica literária que é utilizada para que nós visualizemos o espaço, aquele espaço que está a ser descrito. Se isso é importante para um aluno apreciar a literatura, gostar da literatura e usufruir da literatura, se calhar não é assim tão importante ler minuciosamente a descrição do ramalhete, mas é importante gostar de ler. E, portanto, se calhar, essa parte, se for aborrecida, podemos... Há professores que recomendam até saltar a parte da descrição pormenorizada. Sim, eu tentaria o contrário, tentaria tornar essa leitura divertida. Portanto, vamos ler aqui uma descrição monótona e cansativa. Então vamos ver se conseguimos torná-la mais engraçada e divertida, mas o usufruir e o gozar a literatura tem que ter técnicas. Os professores têm que saber que essa, se calhar, é a melhor forma de cativar os alunos. É torná-la, imaginar o que estamos a ler, imaginar o cenário e por aí fora. E decoraram as cortinas do escritório do Afonso? Isso já não me recordo. Pois, mas nós temos que saber. Mas isso é importante. Mas lá está. Eu foco-me mais no usufruir, no gozar da literatura. Saber se as cortinas são azuis ou se são vermelhas. Se calhar é um pormenor que nenhum professor se importa com isso. Deve ter tido uma professora errada, então. Fizeram-te essa pergunta? Fizeram, e foi mesmo de avaliação. Isso é ridículo. Sim. Simplesmente. Nós aqui nos 230 aquilo que tentamos com estas entrevistas é humanizar os deputados, dar a conhecer a pessoa em si. Sim. E por isso é que eu pergunto também, em criança, quais é que foram as principais dificuldades que experimentou no seu desenvolvimento pessoal? Tanto a nível económico, social, familiar, aquilo que entender. Olha, a minha infância não foi uma infância que tivesse tudo o que eu queria. Aliás, a parte mais divertida que eu recordo com mais alegria da minha infância tem a ver com a carrinha da Gulbenkian, que passava de aldeia em aldeia, porque eu nasci em Valongo, numa aldeia chamada Sobrado, Valongo, e que avisavam na escola que a carrinha da Gulbenkian ia passar naquele dia X, às tantas horas, e eu ia à carrinha da Gulbenkian buscar livros. Eu tinha sorte, porque tinha uma irmã que ia comigo e, portanto, imagina que só podias requisitar 2 livros. Eu, como tinha a minha irmã, eu escolhia 2 e ela escolhia 2 e nós, durante um mês, podíamos ler 4 livros em vez de 2, se eu não tivesse a minha irmã. Neste caso, seria... Portanto, é das recordações mais bonitas que eu tenho da minha infância, é a leitura. E lá está, daí vem a minha formação académica também, que é um bocadinho ligada a essa área do ensino e apesar de nunca ter dado em português, fiz só estágio em português e inglês e depois ter também tido interesse na literatura inglesa e por aí fora, recordo com muito carinho essa altura de estar ansiosamente à espera da carrinha da Gulbenkian que ia passar e que me ia trazer uma viagem a novos mundos e a novas realidades que não eram a da minha aldeia, porque era uma aldeia que tinha muitas carências na altura, e se calhar lembrar que nesse tempo essa carrinha da Gulbenkian fez muitos jovens descobrir, como eu descobri, talentos e gostos pessoais que, se não fosse esse veículo cultural, nós estaríamos ainda mais isolados. Experimentei uma coisa parecida, que era uma biblioteca também sobre rodas. É uma biblioteca itinerante, nesse caso. Exato, sim. E eu lembro que despertou o meu gosto pela leitura, portanto, então, vês, que eu fundamental. Acho que o que passa para nós, o que nós políticos devemos fazer, é tornar, e ainda tivemos um debate sobre cultura há pouco tempo,
é tornar acessível a cultura a pessoas que muitas vezes têm dificuldades de conseguir aceder a ela. E neste caso, da minha infância, que era uma infância de uma criança que não tinha acesso a grandes bibliotecas e que não tinha, inclusive, em casa, bibliotecas disponíveis para estar a seguir aquilo que gosta, que é a leitura, foi uma experiência memorável para mim. E ainda existem essas carrinhas em algumas regiões, que faz parte do nosso, da nossa história como divulgação. Vem a propósito agora, porque o Governo lançou um cheque cultura para a compra de livros, que não podem ser manuais escolares, para pessoas que tenham nascido em 2006 e 2005, não foi? Sim. Sei que o meu irmão nasceu em 2006 e ele teve direito a isso. Como é que vê essa medida? São 20 euros. É sim, eu acho que é uma medida, todas as medidas devem ser aplaudidas. Neste caso, é manifestamente insuficiente, porque 20 euros, vocês sabem os preços dos livros, não é? E, portanto, parece-me uma medida insuficiente, mas, como eu digo, era melhor isso do que não ter nada. E, portanto, se me perguntas o que é que devemos fazer mais, eu acho que há mais a fazer. Por exemplo, nos espaços que as pessoas têm, e o LIVRE tem essa medida de casas da criação, nos espaços sociais de cada região, criar a própria junta de freguesia, em articulação com as câmaras, etc., criar locais onde as pessoas possam encontrar-se e criar cultura. Pode ser partilhar livros, nós deixamos livros nossos e levamos de outras pessoas, pode ser fazer workshops. Portanto, a cultura pode chegar às pessoas de formas, se calhar, mais eficazes do que somente um cheque ou um vale de 20 euros. Esse vale deve-se retirar? Não, eu acho que todas as medidas que sejam no sentido de ter mais cultura e mais acesso à cultura é muito importante. Mas as medidas no seio da cultura devem ser adotadas mais pelas autarquias locais, mais pelo poder local? Não, tem que haver da parte do Governo um investimento na cultura, e repara que agora o orçamento, e já contestamos essa ideia de 0,45% do orçamento para a cultura, é pouco. No LIVRE defende 1%, pelo menos, para isso. Ora, a cultura deve estar acessível às pessoas e muitas vezes o Orçamento de Estado tem que fornecer às freguesias e às câmaras meios financeiros para que elas possam também ajudar as pessoas a ter acesso à cultura e à literatura e a momentos de teatro, etc. E o que é que a Filipa Caloira no ensino superior diria à Filipa Caloira no Parlamento? A Filipa Caloira era muito ingênua. A Filipa do Parlamento já está atenta mais às realidades. Eu acho que a Filipa dos 20 anos, ou no meu caso eu tinha 18 anos quando entrei para a universidade, não via na altura as dificuldades que eu hoje, infelizmente o mundo ficou pior. Ficou pior para vocês jovens. Eu consegui, no final do meu curso, com o meu salário, aceder a uma casa, comprar uma casa, ser independente. Vocês terminam os vossos cursos, fazem mestrados, fazem doutoramentos e não conseguem aceder àquelas coisas que eu, nos anos 90, consegui aceder. Não é de forma fácil, lá está. Eu não venho de uma família de classe alta e, portanto, com as dificuldades normais de quem acaba um curso e tem de ir a um banco fazer um empréstimo para uma casa, eu consegui, com o meu salário, ter a minha independência. E custa-me imenso, é mesmo um sofrimento grande para mim ver jovens da vossa idade, eu tenho um filho da vossa idade, que neste momento não tem essa possibilidade. E, portanto, a Filipa Caloira era uma caloira que dizia: eu, quando terminar o meu curso, vou ter a minha independência. E eu hoje, deputada, digo: eu quero dizer a mesma coisa aos jovens dessa idade e não consigo garantir-lhes isso. É uma frustração enorme ver os jovens tão capacitados, com tanto conhecimento, os mais capazes, se calhar, na nossa sociedade, e, no fundo, terem tantas dificuldades em serem felizes e terem a sua independência cá em Portugal. É uma frustração para mim. Portanto, é daí que eu digo que eu era muito ingênua quando tinha os meus 20 anos, e agora já não tenho essa ingenuidade. Vejo que as dificuldades são maiores e são muito difíceis de ultrapassar.
E eu farei o que eu puder para mudar isso. Da minha parte, como deputada, farei o que eu puder. Mas é difícil mudar um sistema que está tão difícil. E aliado ao rendimento, a educação é o que traz o verdadeiro poder aos jovens. Sim. E nas escolas deve ser onde eles têm a oportunidade de aprender as diferentes matérias essenciais para a sua vida como cidadãos. Sim. É importante reforçar a literacia política nas escolas. Completamente. E temos um problema. Por um lado, nós temos a disciplina de cidadania, com diversos temas essenciais à democracia, mas por outro, será que temos os professores verdadeiramente preparados para ensinar todos os tópicos? Digo isto porque eu conheço professores que nem sequer sabem enunciar os 4 órgãos de soberania. Tal e qual. Então, eu como sou coordenadora de cidadania no agrupamento de escolas onde eu dou aulas, além da política, eu sou professora na minha vida profissional, e sou coordenadora de cidadania. O que eu sinto é essas dificuldades que tu estás a dizer. Por um lado, há falta de formação para professores nessa área. A disciplina, a partir de 2018, tornou-se mais consistente. Começou-se a criar uma série de recursos, até pelo Ministério da Educação, que estão disponíveis online, que os professores podem utilizar nas aulas de cidadania. As próprias escolas que têm os coordenadores de cidadania têm de estar muito motivados para que a disciplina, que até o 9º ano tem horas letivas, a partir do 9º ano, 10º secundário, é transversal, ou seja, nós não temos horas dedicadas à cidadania, é transversal a todas as disciplinas e, como dizia bem, há professores que lhe dão pouca importância. E a cidadania política, a parte das instituições e da democracia, são a base para criar adultos conscientes e com espírito crítico e que saibam fazer as suas escolhas políticas no momento de votar. Muitos deles ainda estão no secundário, às vezes no 12º ano, quando vão votar pela primeira vez. E essa disciplina, se for bem trabalhada, e o bem trabalhada é de uma forma isenta, que é apresentar aos jovens como funciona a democracia, quais são os órgãos que nós temos, o tipo de poderes que temos, o que é o Parlamento, o que é a Constituição, etc. De uma forma muito clara, apresentar os partidos políticos que nós temos, no fundo, dar aula de ciência política para jovens do secundário. É um sonho que eu tenho e que tenho tentado levar no meu agrupamento, mas acho que a nível nacional falta uma estratégia mais bem delineada e que forneça aos professores as ferramentas para eles fazerem desta disciplina uma mais-valia para os jovens. Eles próprios também, se calhar, precisam de formação para tornar essa disciplina essencial na formação de um cidadão consciente e responsável. Também esta importância de lidar com a política internacional, nomeadamente com a União Europeia, com a Organização das Nações Unidas, claro, com Portugal no fundo. Precisamente. Até porque na questão da Europa, não é? Portugal faz parte da Europa e é muito importante que os jovens percebam que, por exemplo, as eleições europeias são muito importantes para decidir o rumo de Portugal em muitas matérias. E isso faz toda a diferença. Quando um jovem percebe que tudo o que nós fazemos cá em Portugal tem diretivas europeias que nos leva a fazer determinadas coisas de determinada maneira, percebe-se que, eventualmente, podemos diminuir a abstenção nas eleições europeias. Exatamente. Se tivermos os jovens mais motivados. E também devo dizer que na nossa atuação na democracia nas escolas, que é o projeto que as pessoas que nos acompanham já conhecem, muitas vezes é facilitado por causa dos coordenadores de cidadania e dos professores portugueses, que são os 2 grandes profissionais que mais nos ajudam e que, no fundo, reúnem com todos os professores e organizam um agendamento que nos entregam, e é muito mais fácil, porque estar a falar com o professor de cada vez, ou com as direções da escola, então isso é impossível. E também há uma luta que se faz, que é, eu como coordenadora de cidadania, aquilo que falaste dos diretores. É importante que os diretores percebam a importância da cidadania e das aulas de cidadania para preparar cidadãos, neste caso, politicamente informados. Eu tenho a sorte de ter um diretor que confia plenamente nas atividades que eu procuro agendar com os colegas e trabalhar com os colegas. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Amnistia Internacional, na nossa escola, a rede de escolas da Amnistia Internacional, nós trabalhamos os direitos humanos na escola, nós trazemos instituições da sociedade que vêm também à escola
alertar para problemas como a saúde mental, como a prevenção de, por exemplo, estamos articulados com o Centro de Saúde, que nos faz sessões para os jovens sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, prevenção da gravidez, contracepção, uma série de matérias que nós consideramos que são essenciais para que os jovens cresçam informados. E, portanto, as direções das escolas são muito importantes nessa matéria que tu estavas a falar. E agora, para enquadrar um pouco mais no partido político que faz parte, que é o LIVRE, como é que surgiu o primeiro contacto com o LIVRE em si? É uma boa pergunta, porque surgiu em 2019. Eu candidatei-me às primárias do LIVRE como independente. E tu perguntas, mas o que é que lhe aconteceu em 2019? De onde é que lhe veio essa ideia? Esteve sossegadinha tanto tempo, não é? Até essa altura, e de repente em 2019 dá-lhe assim uma coisa e candidata-se a um partido político. De facto, eu nunca fiz parte de partido político nenhum até essa altura, mas nessa altura começava-se a ver à minha volta, eu comecei a sentir à minha volta um crescimento de uma extrema-direita que me assustava. Enquanto professora, enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto mulher, e essa onda que começou com o Trump em 2016, depois Bolsonaro e cá em Portugal em 2019, precisamente, apareceu uma facção parecida, eu achei que tinha de fazer alguma coisa como cidadã, ou seja, não bastava a minha ação na escola, como professora, criar cidadãos conscientes, atentos aos direitos humanos, a trabalhar a cidadania de uma forma plena em termos e isenta. Não me chegava só às redes sociais, porque eu também tenho alguma atividade nas redes sociais, sentada no sofá a escrever coisas sobre o que estava a acontecer à minha volta. Eu tinha de fazer alguma coisa mais. Estão, portanto, que é onde os jovens estão. E eu tenho muitos jovens que me seguem também, quer os da minha escola, da minha região, etc., e por aí fora, até outros a nível nacional. E eu senti nessa altura que devia fazer algo mais pelo meu país, pelas minhas crianças, pelos meus jovens, pelos meus adolescentes, pelas futuras gerações. Sentiu-se com a capacidade de representar o Sim, povo, que é isso que os deputados fazem. É isso mesmo. E candidatei-me como independente a um partido que recebe pessoas e que organiza as suas listas às europeias, as suas listas de candidatos às legislativas através de primárias abertas. E, portanto, eu achei que era um momento cívico para mim, participar. E candidatei-me às primárias. E então fiquei em segundo lugar pelo Distrito do Porto e a partir daí aconteceu tudo de forma natural. Foi crescendo o partido, eu também fui me interessando mais em apoiar o LIVRE na minha região. E agora estou aqui na Assembleia da República e tive a oportunidade de vos conhecer, que vocês são jovens que também politicamente estão a fazer um trabalho muito interessante e eu parece-me que estamos a fazer isto bem, parece que estamos a caminhar. Valeu a pena eu ter saído do sofá em 2019, porque acho que estamos a fazer coisas melhores. E se voltar à sua vida na escola a 100%, Sim. ou seja, quando deixar o papel de deputada, vai conseguir transmitir aos jovens a informação com a isenção necessária, livre do seu partido? Eu faço sempre isto. Eu falo da política de uma forma como se diz os professores da ciência política, que é estes partidos defendem isto, estes defendem aquilo. E vocês, como alunos, escolham aquilo que vai mais ao encontro do que vocês pensam, daquilo que vocês são como cidadãos. E obviamente que já estando no partido desde 2019, e coordenando a cidadania na escola, organizamos um debate, por exemplo, para as legislativas, que chamamos os partidos políticos todos com assento parlamentar. E os alunos tiveram a oportunidade, foi em articulação com a Associação de Estudantes, tiveram a oportunidade de participar, fazendo eles o guião, vendo as perguntas, o que iam perguntar a todos os partidos. E, no final, a comunidade educativa ficou com a ideia do que cada partido defende. E, portanto, é esta a isenção que eu entendo que se deve ter, que é mostrar o que cada partido defende e deixar as pessoas escolher como é. Isso é democracia, deixar a escolha aos cidadãos, neste caso aos alunos, quando falamos destas matérias. Muito bem, vamos então agora a uma série de perguntas rápidas, Sim. Respostas concisas. Livro favorito? Eu tenho dois porque, como eu te contava que lia muito em criança, o primeiro livro que eu me lembro de ler e chorar chamava-se Os Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes. Eu tinha para aí 12 anos quando li esse livro.
Mais tarde, um livro que eu gosto, que eu li, que também me marcou imenso, é o Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago, que é uma coisa que agora, sempre que eu já o li 2 vezes ou 3, eu leio e vejo, porque me chocou, não é? Aquela metáfora da cegueira coletiva, mas tem que ser rápido, são estes 2. Música favorita? Olha, música, eu gosto de muito tipo de música, muito tipo mesmo. Eu sou incapaz de escolher uma banda só, mas tenho aquelas bandas dos anos 80 que fizeram parte da minha adolescência. Se formos pelo Spotify, qual é a música mais ouvida? Ai, tem dado talvez a banda, eu não tenho Spotify, não ouço muito, mas talvez os James, que é uma banda que já vi ao vivo 2 ou 3 vezes. Agora a pergunta praxe, 180 ou 230? 230. Primeiro é leite ou cereais? Leite ou cereais? Eu ponho sempre os cereais e depois o leite, não sei se faço bem. Muito bem, então e se o Estado fosse o leite e as pessoas os cereais, encontraríamos cereais afogados, demasiado secos ou no meio termo ideal? É aquele cereal que está estaladíssimo no ponto. Portanto, eu acho que é essa a pergunta. Nem demasiado moles, cidadãos muito moles não é bom e muito duros também não. Portanto, a moderação nesse caso. Telemóveis no segundo ciclo, sim ou não? Eu acho que não. No segundo ciclo, não. Essa de Queiroz ou José Saramago? Eu adoro os 2, não consigo. Não me faças isso. Eu não sei escolher esses. Prefere ver filmes ou séries? Eu sou muito cinéfila, gosto muito de filmes, gosto muito de séries e se eu tiver pouco tempo vejo filmes, se eu tiver férias e tempo mais, eu gosto de séries também. E agora, porque é do Porto, pensando no interesse nacional, Ponte do Freixo ou Ponte Luís I? Olha, eu acho que o ponto precisa de ferrovia, uma ferrovia que faça ligação às cidades à volta e, portanto, se falarmos de pontes, criamos pontes na política para criar ferrovia, uma ferrovia que sirva às pessoas e à população. País que nunca visitou e quer visitar? Olha, eu não conheço a África. Ok. E gostaria muito de ir ao continente africano, gostava de visitar alguns países do continente africano, porque nunca tive hipótese de ir lá. Algum país que se recusa a visitar? Não me atrai muito visitar, mas também se calhar temos de os conhecer, países onde os direitos das mulheres são violados constantemente e, portanto, mas se calhar é necessário visitá-los para perceber por dentro o sufoco que é viver em países que perseguem mulheres, que tiram a voz às mulheres, se calhar. Iniciativa Liberal ou CDS? Nenhum, mas eu tenho saudades do tempo em que alguém no CDS dizia que à direita do CDS só a parede. E eu tenho um bocado de saudades desse tempo. Eu acho que em termos de liberdades sociais, eu preferia a iniciativa liberal. Em termos de questões económicas, acho o CDS menos radical. E agora, é convidado para ir a uma escola, não uma em que trabalhe, e na qualidade de deputada tem que levar um colega consigo que não pode ser do seu partido. Quem é que leva? Qual é o primeiro nome que lhe vem à cabeça? Eu gostava de levar 2 mulheres, se eu pudesse, que não são do meu partido. Eu gostava de levar a Marisa Matias, que eu adoro, e gostava de levar a Isabel Moreira, que é de outro partido também. Defina Portugal numa palavra. Portugal, futuro. Futuro. Rui Veloso ou Pedro Brunhosa? São os 2 do Porto. Há alturas eu gosto de ouvir um, outras alturas gosto de ouvir o outro. E como é que descreve a eleição de Trump em 3 palavras? Já venci. Uma tragédia global. Muito bem, muito bem. Agora vamos para as perguntas finais. O que é que mudou na sua vida desde que foi eleita? Tenho menos tempo livre. Menos tempo livre. E o que é que a diferencia dos seus colegas de bancada? Contacto com a realidade, o contacto com jovens, diariamente, ao longo de 30 anos. Eu olho para as coisas de uma forma que não é só o momento que eu vejo, eu olho para as coisas e penso que impacto é que estas medidas têm nos jovens que eu conheço, nas crianças e adolescentes e nos jovens que eu conheço. Acho que é uma visão fora de gabinete, uma visão de contacto com a realidade, que me dá, se calhar, a noção de que há certas medidas
que não vão melhorar a vida das pessoas, e por isso mesmo é essa mais-valia que eu trago. E agora a pergunta final: que mensagem é que quer deixar aos portugueses, especialmente ao público mais jovem? Olha, eu queria deixar uma mensagem de paz, de esperança, e como vivemos recentemente, ontem tivemos resultados das eleições americanas, há muitos jovens que estão desesperados, há muitas adolescentes, muitas mulheres que estão com receio de que haja retrocesso, e nós, a nível global, temos que pensar que a mensagem tem de ser de esperança. Esperança no futuro, esperança que os direitos humanos vão ser respeitados, esperança que vamos dar a volta a isto. Muito bem, Filipa, muito obrigado. Obrigada, foi um gosto. Afonso. Obrigada. Vocês podem ver todas as entrevistas no YouTube e no site dos 230, acompanhar-nos também nas redes sociais. Obrigado por terem assistido até ao fim e até uma próxima.